Senhor. Deus, vai mostrando a tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Deus. Usando a tua ferramenta, seu instrumento, Senhor. Fala conosco, meu Pai, segura a tua mão, Pai, meu Deus, Pai, conforme o teu Deus. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Trabalha, meu Deus, ó Pai, em cada lar, em cada coração, meu Deus, Pai. Mantenha essa vitória, no nome de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. O tema da campanha, mas Deus me deu a palavra. Eu estava sentada na mesa lá na casa da minha mãe, né? Preparando para pedir Uber. Aí Deus falava em Salmos 40, né? Não sei o que Deus quer dizer. Marcos 11, versículo 24. Isso. Salmos 40, por aí, sim. Diz assim, a figueira que Jesus sembrou. Diz assim, por isso vos digo que todas as coisas que pedides, orando, e recebeis, e zelais. Né? Aqui está dizendo, né, que tudo que você pedir a Deus, se você tiver fé, você crê que Deus ele pode fazer, ele vai fazer na minha e na tua vida, né? Porque hoje em dia a gente vive pela fé, né? A gente sabe, para acontecer algo na nossa vida, você tem que crer, você tem que ter fé e crer que Deus ele pode fazer um milagre, ele pode mudar a história em uma situação, né? E a palavra de Deus ela também diz, quando o Filho do Homem vir à terra, será que ele vai encontrar fé? Eita, Eu estava glória. perguntando isso, eu estava falando com Deus e veio essa palavra no meu coração, né? E eu falei, Deus, vamos se ouvir, se o mundo está assim, todo dos avessos, né? É guerra, é luta, né? É tribulação, é uma perseguição que você fala para Deus, agora eu morro, né? Mas Deus, ele é aquele que ele tem nos guardado, nos livrado de todo o mal, né? De toda a artimanha do inferno, né? De toda a armadilha, né? E ali, eu creio que quando Deus, ele quer fazer algo na minha e na tua vida, não tem inferno, não tem demônio, não tem macumbeira, não tem feiticeiro, não tem nada. Glória a Deus. Essa coisa de Deus trabalhar, nem os governantes. Aleluia! Tem muito sentado ainda lá na cadeira, ainda porque Deus é misericordioso, né? Quando a misericórdia de Deus começar a tratar com esse povo, eles vão ver o que é mesmo ser um líder, né? Ser alguém, né? Porque assim, a gente vê que muitas vezes as pessoas ela abusam do poder, daquilo que Deus colocou. Quando Deus levanta um líder, quando Deus levanta um regente de círculo de oração, de consagração, uma regente de um grupo, quando Deus levanta alguém para estar na frente de uma obra, é para fazer da maneira que Deus quer. Para tudo, para Deus tem que ser perfeito, não da nossa maneira, mas sim da maneira que Deus quer. Eu falo para Deus, se for para mim fazer de qualquer jeito, eu não faço. Se for para mim ir num lugar, esses dias eu chamei uma irmãzinha para orar comigo, uma moça, né? Ela veio e a gente orou lá na casa da minha mãe, né? E eu falei, Deus, eu prefiro assim. Tá muitas vezes 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, poucas pessoas do que a igreja cheia e o povo tá disperso. Verdade, Jesus. Me chamaram para ir no encontro de vasos, eu falei assim, vai estar lotada, a igreja vai estar lotada, o povo vai atrás de profecia, vai atrás de bênção, vai atrás disso, daquilo. Mas não vai atrás de perguntar para Deus o que Deus quer com eles, o que Deus quer da vida da pessoa, né? Muitas vezes o povo quer um milagre, mas não quer pagar o preço para obter algo da parte do Senhor. É verdade. Muitas vezes Deus fala assim, acorda de madrugada, vai orar, desperta 3 horas da manhã, o povo pega e continua, não, vou dormir, né? Não quer orar, né? E muitas vezes Deus quer que você desça porque Ele quer revelar as coisas a qual o inimigo tem armado no mundo espiritual contra mim e a tua vida. Esses dias Deus pediu para mim descer de madrugada, e eu desci, orei, né? Mesmo cansada, fraca, e orei e eu sonhei com uma bruxa, né? Ela estava do outro lado da rua, na rua onde a minha mãe mora, tem um bar, um comércio,
né? E só que essa bruxa, ela tava minha irmã tava conversando com meu irmão e com um relacionamento dela que eu não entendo aquela senhora, 72 anos e quer namorar. Ah, É estreito na frente. Eita, Jesus amado. Aí eu peguei, aí daqui a pouco do nada ele sai, não aparece mais no sonho, aí minha mãe do nada começa a virar uma bruxa, o cabelo dela começa a ficar todo branco, né? E os olhos dela mudam de cor, começam a ficar vermelhos, né? E eu ia, atravessava a rua, pegava ela, o próprio Deus mesmo, pegava ela, segurava assim como se ela fosse uma criança deitada e atravessava ela a rua de novo. E quando eu antes de eu atravessar ela a rua de novo, ela voltava ao normal, os seus olhos, né? E os seus cabelos voltavam a ficar preto novamente. Eu falei, obrigada a Deus. É obra de bruxaria, né? E estão fazendo de tudo para paralisar, né? Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas elas acham que tocam no ungido de Deus, no servo de Deus e não vai ser cobrado. Antigamente eu orava e eu oro, né, e continuo orando, mas eu falo assim, Deus, eu pedi muito para Deus converter as pessoas. Hoje em dia eu não oro tanto assim para Deus converter. Eu falei, peraí, Deus, passa ano, chega ano, é a mesma pessoa, o mesmo perseguidor não muda, né, o mesmo perseguidor, é a mesma pessoa indo lá no terreiro e fazer macumba, né, o Senhor vai, desmancha, livra a minha casa, porque há laços tão grandes assim de morte que se não fosse Deus na minha vida, na minha família, os meus já teriam descido à sepultura, até mesmo eu já teria descido à sepultura, né? E eu conversei muito com Deus sobre isso. Falei, Deus, até então eu tenho orado ao Senhor e pedi para que o Senhor converta essa pessoa. Mas eu, porém, conhece a tua palavra, é conhecedora da tua palavra, só que prefere praticar o mal do que se converter e se arrepender dos seus maus caminhos. E eu falei para Deus, não vou orar mais para que o Senhor converta, não. Ou o Senhor entra e mostra para essa mulher que o Senhor é Deus na minha vida, porque Deus já desceu até pessoas na família dela lá na Bahia, né? Deus desceu parentes, né? Ela perdeu parentes por tocar onde não é para tocar, por fazer o mal para pessoas, para destruir vidas. E eu falei para Deus, eu tô cansada, eu não tenho mais tanta força nem vigor como eu tinha antes, né? E armaram um laço que se não fosse Deus, a minha filha teria apanhado, acho que umas 10 mulheres tinham batido na minha filha, né? Então assim, irmãos, a gente ora, a gente pede para que Deus tenha de misericórdia, mas muitas vezes Deus ele quer que você ore para que seja feita a vontade dele. E assim como Deus usou a boca da pastora Débora, foi a resposta da minha oração. Eu falei com Deus sobre isso, né? E Deus me deu a resposta. Ou se converte, ou Deus vai descer a sepultura, porque o povo tem que saber que é o nosso Deus. Não deseja a morte, nem Deus ele tem sente prazer na morte de um ímpio. Mas quando a Deus vê que a pessoa está demais, é só ele que pode parar. É só ele que pode entrar na vida da pessoa e mostrar quem é Deus para ela. Porque muitas vezes, irmão, eu sei que não é falta de falar. Eu sei que não é falta de Deus, né, para avisar a pessoa, né? Muitas vezes Deus fala, não escuta, né? Até eu mesmo, muitas vezes, eu me iro com a minha filha, me iro mesmo. Mas eu me contenho a minha ira para mim não bater nela. Falei, menina problemática, você só me traz problema. Tá, glória. Se eu ouvisse a voz de Deus, não estaria nessa situação. Mas agora que a gente está no fogo, na Copa dos Leões somos lançados, agora vamos orar ao Deus que pode Eita, glória! Para que ele possa entrar nessa situação e livrar Deus! da sua cabeça, né? Verdade, Jesus. Então, assim, irmãos, eu creio ali que Deus usou pessoas que eu jamais esperava que Deus usaria para confirmar situações, porque fizeram um ninho de cobra tão grande, né? Que se não fosse Deus, realmente, eu não sei se eu estaria aqui hoje, né? E nem a minha filha. E nisso, né, ali se juntou umas pessoas, umas mulheres, foram lá na minha porta fazer barraco. Falei, Jesus, de novo. Pensei que tinha apaciguado, não apaciguou nada, voltou de novo. Aí a menina veio, bêbada, aí veio uma também, metida malandra.
outra que é minha fã, né? Pra me perseguir tanto assim, só pode ser minha fã. Só pode me amar muito, né? É possível uma criatura dessa. Aí ela veio também, aí ela veio gritar com a Sara pegou e gritou, pôs ela pra correr, né? Aí a conversa veio, aí só veio na minha mente, chama o marido dela, chama o esposo dela. Eu falei, vai lá, chama seu esposo, né? Aí o esposo dela veio, ele falou assim, olha, eu estou sendo chamado disso no meu serviço. Essa conversa chegou no meu serviço, né? E eu não quero confusão, não quero que ninguém apanhe, né? Não quero que ninguém apanhe. Aí eu perguntei para ele, aí Deus tocou no meu coração para me perguntar para ele, foi a Sara que falou? A Sara falou com você, a Sara ligou para você? Ele, não foi a Sara. Eu falei, tá vendo? Né? Aí ali as pessoas começou a falar, a menina começou a ameaçar a Sara, olha Sara, você deixa meu nome, você me esquece, isso é aquilo e aquilo outro, e eu só olhando pra cara dela, né? Fiquei olhando, né? Sei que ela não ia avançar, porque o próprio Deus ali já tinha enviado um exército de anjos para nos livrar. Glória a Deus! Então, Satanás até mesmo tem que tocar em mim e você tem que pedir autorização para Deus, senão ele não toca, né? Mas isso também não significa que a gente vai abusar do poder, né? Vai começar a desafiar a morte. E ali, né? E ali a confusão toda, depois que ele falou assim, ela tem o contato do rapaz no celular dela. E tá no privado. O celular dela tá no contato do rapaz, que ela tá sendo acusada, acusada não, é verdade, mas ela vai esconder o pecado dela e o erro que ela cometeu, né? Ela preferiu jogar no peito da Sara, né? Para que Sara apanhasse, para se juntasse todo mundo e ficasse contra a Sara e Sara apanhasse. E ali o marido dela falou, tem sim, eu vi o seu celular e o contato dele tá no seu celular, tá no privado. E ali ela saiu todo mundo, né? E ela foi sentar perto das amigas dela lá, que é a mesma panelinha, né? E ali ela foi ali com elas, aí ele mesmo olhou e falou assim, tá vendo aí, ó, a confusão toda dessa, onde ela tá? Quer dizer, graças a Deus que ele viu quem é realmente a mulher dele. Sabe por quê, irmãos? Não precisa você se justificar. A gente tem um Deus que nos justifica. Verdade. A gente tem um Deus que ele entra com justiça, né? É um Deus que ele zela e vela pela minha e pela tua alma, pela tua vida. É Deus que tem guardado a minha e a tua casa, né? Então Satanás, para tocar em qualquer um de nós ou na nossa casa, ele tem que pedir autorização para Deus, né? E ali eu tenho orado, tenho falado com Deus e Deus tinha tocado no meu coração. Faça 3 dias de oração. Fiz um monte e 2 eu fiz em casa, né? Porque a gente tem que ser obediente à voz do Senhor, né? E como Deus falou, usou a pastora Débora no monte para falar sobre algumas situações, né? E que né, o inimigo estava armando e que era para a gente ficar vigilante, porque tinha pessoas realmente subindo para um monte sem propósito e orando até mesmo ao contrário, né? Então, eu falei assim, quando Deus ele fala, ele se responsabiliza. Verdade, Jesus. Né? E é um alerta para nós. Eu não vou desafiar Deus e vou dar de toda poderosa e ir lá e vou falar, não, nada a ver, vou desacreditar da serva de Deus e vou lá no monte. Aleluia. Lá, né? Então eu não vou, eu falei para Deus, eu vou ouvir a tua voz, vou obedecer. Se o Senhor falar suba, eu subo. Se o Senhor falar fica, eu fico. Porque a gente tem que ser submisso à voz de Deus, né? E aqui o Salmos 40, ele diz assim, o cântico de louvor e petição. Esperei com paciência no Senhor e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor,
meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quisesse anunciar deles e falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, e os meus ouvidos abriste. Por causa de expiação, pelo pecado não reclamaste. Eis aqui, vem, o rolo do livro de mim está escrito: deleite-me e fazei a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na graça, na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu sabes, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a sua benignidade e a tua verdade. Não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem números me têm rodeado. As minhas iniquidades me prendem, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Diga-te, Senhor, livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Seja todos confundidos, envergonhados o que buscam a minha vida para destruir. Torne-se atrás e confundam-se os que querem o meu mal. Desolado seja em pago da tua afronta os que me dizem e vogue a alegre-se em ti os que te buscam. Digo constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor, mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, e não te desdenhas, ó Deus meu. Aqui o Senhor, né, ele tem falado nesse salmo grandemente, né, com cada um de nós, né. Aqui fala, irmão, esperai com paciência no Senhor. Não adianta você querer ter pressa, não adianta você se desesperar. Eu falo para Deus todas as noites: Deus, me arranca desse lugar, não aguento mais. Não suporto mais, não aguento mais esse povo. Não aguento mais. E peço para Deus. É aí que não acontece, né? Porque o tempo pertence ao Senhor, né? Ele vai tirar sim, mas é no tempo dele, não é no meu, não é no teu, é no tempo dele. Enquanto ele não te honrar, ele não te arranca de nenhum lugar. Enquanto ele não mostrar os teus inimigos que ele é Deus na tua vida, ele não vai te tirar. Você pode espernear, você pode chorar, você pode gritar, você pode querer até mesmo brigar, mas Deus, ele vai te tirar no tempo dele, né? E aqui o salmista, ele clamava ao Senhor, ele pedia a Deus, né, para que o Senhor pudesse livrar a alma dele. Porque, irmão, a pior coisa é você estar com a alma angustiada, é você querer se entender você mesmo e você não consegue entender e não tem ninguém que te entenda, né? Porque muitas vezes você vai falar para alguém, a pessoa vai dizer que você está com frescura, você está ficando doida, você é doente, você é perturbada, né? E não vai te entender. O único que pode entender eu e você é o próprio Deus. O único que entende angústia de alma e tristeza de coração é o próprio Deus. Aleluia. Não ache que seu marido, seu esposo, seus filhos, né? Não espere compreensão deles, porque você não vai obter, né? O único que pode livrar a minha e a tua alma de angústia, de tristeza é o próprio Deus, porque ele sonda o coração e os pensamentos. Ele conhece, né, o meu oculto e o meu profundo, né? Eu já nem falo mais nada, né? Já não me abro com os meus, porque eu sei que não compreendo, né? Eu sei que se eu olhar para minha mãe e falar uma coisa, ela vai dizer uma coisa, né? Ela vai me dar um conselho e muitas vezes não é aquilo que o meu coração ele quer ouvir, né? Então Deus, ele quer que você louve, adore e exalte o santo nome dele. Glória a Deus. Busque a presença do Aleluia. Senhor enquanto é tempo. Os dias são maus.
Quantos estão aí ó, no carnaval, curtindo, bebendo, farreando, né? E não sabem que muitas vezes hoje pode ser o último dia dele, né? Que amanhã pode ser o último dia, né? Não sabe o dia, porque a morte ela pega de surpresa, né? Ela não vai avisar, ah, vou te levar, né? Vamos embora, não. A morte ela não avisa, né? Ela pega de surpresa, né? Igual uma mulher aí que estava ensaiando, uma dançarina aí de negócio de carnaval. Ela estava se preparando ali para preparando a festa de aniversário, acho que do filho dela, e infartou e morreu, né? Então as pessoas elas têm que entender o quê? Quem está no controle da minha e da tua vida é o Senhor. Quem manda na minha e na tua vida é o Senhor. A gente não se governa mais, a gente não se manda mais, não se controla. Quem manda em mim e em você é Deus. É isso que eu falo para os meus. Engraçado. Vocês têm medo de comedores de arroz e feijão, mas temor de quem? É para vocês terem. Aleluia! Porque é um grito só que Deus dá comigo, quando eu quero contradizer a vontade dele, um grito que ele me dá, eu já abaixo a minha cabeça e me aquieto e concordo, né? Porque eu sei que não tem ninguém na terra que contendeu com Deus e venceu uma guerra. Não conheço ninguém que quis ir contra a vontade de Deus, né? E conseguiu sair vencedor, né? Jonas, aleluia! Isso, né? Deus mandou ele para um lugar e quis ir para o outro. No fim foi parar no lugar onde Deus quis que ele estivesse. Verdade, Jesus. Né? Então não tem para onde eu e você correr. Oh, glória! Quando diz está secado, está secado. Quando Deus te seca, não tem para onde você correr e ninguém te tira das mãos poderosas de Deus. Né? O único que pode livrar e guardar a minha e a tua vida é Deus. Né? O salmista Davi, ele dizia assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Manda clamar, Deus manda clamar, manda buscar, manda descer, né? Deus manda buscar a face do Senhor. Deus manda você se prostrar mais, se humilhar mais. Hoje em dia o povo não quer mais se humilhar, né? O povo não quer mais buscar a face do Senhor. Querem bênçãos, querem que Deus converta o marido, querem que Deus converta os filhos, mas não querem ter um compromisso com Deus, uma responsabilidade com a obra de Deus, né? Quando muitas vezes a liderança pede algo para ser feito, Eita, é Jesus! uma dificuldade daquelas, né? Muitas vezes é submissa ao marido, mas não é submissa à vontade de Deus, à obra de Deus, né? Eu congreguei em algumas igrejas. Nunca fui desrespeitosa com nenhum dos meus líderes espirituais. Nunca fui desrespeitosa com eles, né? Nunca cheguei gritando, brigando ou falando, não vou fazer. Pelo contrário, eu procurava obedecer a voz de Deus e fazer aquilo que Deus mandava fazer, né? Então, assim, irmão, quando você não obedece a sua liderança que você está vendo, então a Deus muito menos você vai obedecer, né? Muito menos. Aleluia! Então, assim, irmão, Deus, ele quer a obediência do povo dele. Verdade, é tempo Deus. do povo se consertar e se preparar para arrebatamento. Aleluia. A igreja, do jeito que está nos dias de hoje, dizer que a igreja está preparada para arrebatamento, não está. Se Jesus voltasse hoje, o negócio ia ficar feio na terra. Verdade, Né? Ia ficar estreito na terra. Deus tremendo e fiel. Né? Eu lembro uma vez que eu estava dormindo, acordei de madrugada com o som de uma trombeta tocando, né? E ali eu acordei ouvindo o som daquela trombeta e Deus falava assim, minha serva, a igreja está desalinhada e desproporcionada, a igreja está totalmente fora do padrão, preparado para um arrebatamento. Então, para Deus arrebatar, Deus não vai arrebatar a igreja se ela estiver tendo contenda. Ele não vai arrebatar a igreja se estiver tendo desobediência, falta de respeito, né? Verdade, Deus. Deus, ele não vai levar um povo que não obedece àqueles que ele vê. Então, assim, para entrar no céu, como que diz a palavra de Deus quando fala do céu? Que o céu é um lugar tão santo, tão puro, que não é de qualquer maneira que entra no céu. Deus até exclui umas pessoas de entrar no reino do céu, né? Que fala dos escarnecedores, fala dos idólatras, né? Eita, Muitas Deus que pessoas confirma que na não terra. vai entrar Oh, no glória! reino do Deus é céu. fiel.
vai entrar, não vai entrar. Eu costumo dizer assim, que dom não significa salvação. Você pode ser usado, posso orar, Deus pode fazer cair uma bola de fogo dentro Deus dele. grande, Jesus. Mas se eu não tiver da maneira correta com Deus, eu não vou subir para o céu. Né? Eu não vou subir para o céu. Se você for lá no hospital, qualquer hospital que você entrar, o que você vai mais ver lá é crente na rebeldia, na desobediência com Deus, que foi para lá porque não ouviu a voz de Deus. Quando eu estava no leito, naquele hospital com o meu filho, né, a palavra que Deus me deu foi uma palavra tão pesada, tão dura, que dizia que muitos eram para a espada, outros eram para a morte, né? Então a palavra de Deus, ela veio de encontro àquela situação toda, né? Aquele povo ali que não ouvia a voz de Deus. Moisés, ele foi um líder levantado por Deus, né? Ele foi levantado por Deus, foi escolhido por Deus. E muitas vezes até mesmo Miriam, sua irmã, né? Que ajudou ali a esconder ele, ajudou ali a proteger ele. Quando ela viu que ele era um líder espiritual, quis questionar aquela liderança. Mas entenda uma coisa, irmão, quem levanta é Deus. Verdade, não é Jesus. o homem que escolhe, é Deus que levanta, é Deus que seleciona, Deus é é Deus fiel, que diz Jesus. quem vai liderar, quem não vai liderar, quem vai fazer, quem não vai fazer. É Deus que É manda. bem assim, Jesus. Então, não adianta você querer contradizer o contexto da palavra da obediência. Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Eita, não Deus fiel. adianta eu fazer sacrifício, acordar de manhã cedo, vir jejuar. Não adianta eu acordar cedo e querer fazer muitas coisas, eu vou fazer isso e aquilo. E a obediência com Deus, como que tá? A sua obediência com Deus, com a palavra de Deus. Glória a Deus. Né? Porque quando você faz algo para a casa do Senhor, você não está fazendo para a pastora, você não está fazendo para o pastor, você está fazendo para Deus. Né? Verdade, E a Jesus. recompensa que vai te dar não é a pastora, não é o pastor, é Deus que vai te dar. Mas Verdade, Deus vai te Jesus. dar segundo o que você tem feito para Ele. Porque não adianta você achar que ficar dentro de casa, sentado, Eita Deus. e achar que o anjo vai lá na tua casa te levar uma benção, que ele não vai mesmo. Não vai mesmo. Não Glória a pense Deus. Aleluia. né? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ser digno do nosso salário. O obreiro é digno do seu salário. Ele tem que ser digno, tem que ser merecedor. Ele vai receber segundo aquilo que ele faz para Deus. Se ele não faz nada, ele não vai receber nada. Né? Se ele não acha ruim, né, ir para o ensaio, se ele acha ruim dirigir um culto, se ele faz as coisas reclamando para Deus, esquece. Glória a Deus. Deus, ele não recebe nada de Glória a murmurador, Deus, Jesus. né? Até para ir para a igreja muitas vezes é uma luta. É uma luta. Eu sei que para chegar aqui, eu falei, Deus, eu tô indo. Mas o Senhor sabe como é a minha vontade. Se fosse pela minha vontade, eu não estaria aqui. Porque eu estava toda arrebentada, cansada, né? Não assim cansaço tanto físico, mas espiritual. Porque você entra em guerras, irmãos, você compra briga, você é afrontado por Satanás. Ele vem doido para querer te matar, né? E muitas vezes a pessoa não dá nem valor àquele seu sacrifício, né? Ainda você vai falar algo com a pessoa ainda quer bater boca com você. A pessoa ainda quer dizer, eu faço, então faz, continue fazendo do teu jeito e você vai ver quando o próprio Deus tem um encontro com você. Verdade, Igual Jesus. Deus, ele teve que ter um encontro com Paulo, né? Porque ele, antes de se tornar um servo de Deus, ele costumava perseguir o povo de Deus. Ele costumava, né, que era um perseguidor. Tinha prazer de ver um servo do Senhor apanhando, né, indo preso. Aquilo ali enchia o coração dele, mas quando Deus resolveu ter um encontro com Paulo, né, quando Deus resolveu ter um encontro, teve um encontro com ele, que ele era um dos maiores perseguidores da igreja, né, quando Deus resolveu ter um encontro com ele, que era Saulo, perseguidor do povo de Deus, quando Deus resolveu ter um encontro com ele, irmãos, ele sofreu. Ele teve que reconhecer
que sem Deus ele não é nada. Sem Eita Deus, ele glória, chega a verdade. Deus. Aleluia. Deus ele era o quê? Verdade, Né? Deus. Ele era o quê? Ele não estava perseguindo o Santo povo Deus. de Deus, ele estava perseguindo era Deus, o próprio Deus que ele estava perseguindo. Então, quando te persegue, quando me persegue, não estão perseguindo a mim. Verdade, E Jesus. sim ao próprio Deus. E quando persegue o próprio Deus, é a mesma coisa que você está batendo na parede de aço. Você se arrebenta todinho, né? E eu tava meditando numa situação, falei, meu Deus, que é estranho, né? A pessoa persegue, né? Aí veio na minha mente, é porque nunca apanhou, né? Nunca apanhou, né? Nunca chegou alguém, quebrou os braços, quebrou as pernas, então acha bonito os outros apanhar, né? Porque, tipo assim, se umas 10 mulheres pegar uma adolescente, mata, né? Então, assim, essas mulheres, esse povo nunca apanhou, então não sabe o que é quebrar o braço, uma perna, né? Não que eu queira que isso aconteça com elas, mas a Bíblia fala o que você semear, é o que você vai colher. Então, se eu costumo semear vento na vida dos outros, eu vou colher tempestade na minha, pode ter certeza disso. Se eu quero ver o mal do meu próximo, do meu irmão ou de alguém que não está fazendo nada de errado, Deus é aquele que ele entra com justiça. Verdade, e quando a espada de Deus de justiça desce na casa, pergunta para Saul. Saul era tão orgulhoso, tão soberbo, se achava tanto, perseguia Davi e lançava lança para querer matar Davi. E Davi não movia uma palha contra ele. Mas Deus, ele é Deus. Ele é tão orgulhoso de si, que ele preferiu enfiar a espada na própria barriga dele e se matar, do que ser morto por qualquer um dos seus inimigos ali. Né? Porque quando você persegue alguém, irmãos, pode ter certeza que você também vai ser perseguido. Verdade, Jesus. E quando você persegue o povo, igual o Faraó perseguiu o povo de Deus no deserto, né? Achando que podia, fez o povo de escravo a vida toda, né? Achou ali que, para liberar o povo da escravidão, Deus teve que matar o primogênito. Então, se for necessário, para Deus fazer o povo se libertar da escravidão, Deus ter que matar o filho de Faraó, Deus ele vai matar o filho de Faraó, né? Porque Deus, ele é Deus, irmão. Ele continua sendo Deus. Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo Deus. Ele é Deus que ressuscita mortos, ele é Deus que cura, ele é Deus que ainda livra o povo dele, né, de perseguidores. E ali teve que matar o filho dele. E quando ele liberou o povo, ele mandou continuar a perseguição. Mas ali, as perseguições ali foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo. Porque Deus muitas vezes permite perseguição na minha e na tua vida para a gente se posicionar. Verdade, Jesus. Porque se tiver todo um mal de rosa, seu armário estiver cheio, se você tiver roupas bonitas para poder estar indo para a igreja, Aleluia. se você tiver a sua família saudável, ninguém doente, se tiver tudo bem, ninguém busca Deus muito. Nos dias de hoje é raramente alguém buscar a Deus com tanto amor assim, a ponto de... Porque se Eterno, glória. Se tiver, não estiver faltando nada, com certeza você não vai buscar Deus da maneira que é para ser buscado. Não vai